História real da vovó. O último presente surpreendente que mudou tudo na nossa família. Era uma tarde chuvosa quando Dona Elda, aos 85 anos, decidiu que era hora de abrir a caixa que guardava segredos por anos a fio. A casa, repleta de figuras familiares e risadas, parecia mais animada que nunca. Entre os filhos e netos, o cheiro do café fresco misturava-se com o som dos trovões ao longe. Mas no profundo de seu coração, Elda sentia que a tempestade não era só do lado de fora. Com um olhar intenso, ela começou sua revelação. Tenho algo para compartilhar com vocês. Algo que muda tudo. Sua voz tremia de emoção e o silêncio imediato deixou os presentes em expectativa. Com mãos delicadas, retirou uma caixa envelhecida. Suas digitais trêmulas tornavam o momento ainda mais dramático. Quando a abriu, o cheiro das cartas antigas e do tempo a envolveu. Ali estavam cartas de amor, de dor e de traição da sua juventude. Essas cartas foram escritas por um amor que nunca esqueci. As palavras faziam vibrar o ambiente. E cada um dos presentes sentia que estavam entrando em uma história muito maior do que imaginavam. Ricardo, seu filho, o advogado cético e prático, cruzou os braços. Mãe, precisamos olhar para a frente. O passado não muda nada. A rejeição dele ecoou pelo espaço, como um trovão distante, apenas aumentando a tensão. Mas Sofia, a neta artista, se aproximou, olhos cheios de curiosidade. O passado sempre nos ensina, pai. Vamos ouvir a vovó? Assim, Elda começou a ler um trecho de uma das cartas. Cada palavra revelava os sentimentos profundos e secretos que ela guardou por tanto tempo. E então, o nome que surgiu naquelas páginas deixou todos em choque. Um amante misterioso, alguém que, segundo os relatos, teve um papel crucial em um trágico evento familiar. O coração de Elda disparava ao lembrar-se das promessas feitas e dos sonhos quebrados. O que aconteceu com ele, vovó? Questionou Sofia, as mãos tremendo de expectação. Elda hesitou, a dor do passado marcando seu semblante. Ele era alguém que sempre amarei, mas sempre haverá um mas. Nesse momento, a atmosfera carregada de emoção se tornou quase palpável. A figura do amante começou a se materializar nas mentes da família, como um fantasma do passado que os perseguia. E então, a revelação mais impactante de todas, Elda, em um sussurro quase inaudível, confessou que aquele amante era o avô que Ricardo nunca conheceu. O impacto da revelação era um peso insuportável, uma conexão com um passado obscuro que desafiava tudo que eles conheciam como família. O silêncio era de cortar o coração. Ricardo se sentiu perdido. Por que você nunca nos disse isso? O olhar dele estava cheio de confusão e de dor. Enquanto isso, as lágrimas escorriam pelo rosto de Elda e a tensão na sala era palpável, como um fio prestes a se romper. Era noite agora, e a tempestade lá fora parecia ecoar a tempestade emocional dentro daquela casa. Suspense, perguntas e uma nova perspectiva pairavam no ar. O que a família faria com essa nova verdade? E o amor e o perdão poderiam realmente curar feridas que perduraram por gerações? O que viria a seguir? Apenas o
tempo diria. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível. O silêncio estava pesado, quase sufocante, enquanto a revelação de Elda pairava no ar como uma nuvem carregada de tempestade. Todos os olhares estavam fixos nela. O que antes parecia uma história cheia de amor, agora se tornara um labirinto de segredos e desilusões. E antes que alguém pudesse romper a tensão, um barulho de vidro quebrando interrompeu o momento. Todos se viraram rapidamente. Era o avô de Sofia, Joaquim, que havia entrado sem ser notado. Ele segurava uma garrafa de vinho, que agora se estilhaçava no chão. O olhar dele estava descontrolado. O que está acontecendo aqui? O que você escondeu de mim, Nelda? O tom elevado de Joaquim detonou um novo clima de caos. A sala aclamou a atenção e Elda, assustada, se esforçou para controlar a situação. Joaquim, Mas suas palavras foram interrompidas por um grito de Sofia. Vovô, você sabe de algo que nós não sabemos? A voz dela estava trêmula. Todos se viraram para Joaquim, esperando uma explicação. O velho respirava pesadamente, o rosto marcado pela dor e pelo medo. Eu não queria que soubessem. Ele hesitou, o olhar desviado. Elda, você precisa contar a verdade inteira. A tensão era agora uma corda esticada prestes a se romper. Elda olhou fixamente para Joaquim. Os olhos cheios de confusão e defesa. O que você está insinuando? O que mais ainda há? E como um raio em um céu sem nuvens, Joaquim atirou a bomba. Elda não é a única com segredos. A verdade sobre aquele amante pode destruir mais do que você imagina. Ele apontou para Ricardo. Ele não é o único a carregar o sobrenome neste legado. Os presentes trocavam olhares atordoados. O que você quer dizer com isso? Ricardo perguntou, o peito se apertando em um misto de raiva e incredulidade. A frase de Joaquim fez ecoar um som tremendo dentro dele. O xingamento estava pairando na sala, quebrando a frágil unidade que havia se formado. Ele não é seu filho. A declaração saiu de Joaquim com uma força implacável, como se estivesse arremessando uma bola de demolir. O impacto foi devastador. Todos os olhares se voltaram para Elda, que estava pálida, a expressão de horror na face. Um grito mudo em seu semblante fazia o ar ficar escasso. Sofia estava com as mãos na boca, os olhos arregalados. Como assim? Sua voz tremia enquanto o choque se espalhava pela sala como fogo em palha seca. O que está acontecendo? O caos tomou conta, murmúrios e exclamações se entrelaçando, enquanto a verdade parcialmente revelada começava a rasgar o véu que encobria a família. Elda se colocou de pé, a fraqueza derrotando qualquer bravura. Joaquim, isso é loucura! Mas seu olhar já tinha traído o que as palavras não conseguiam expressar. O silêncio se espalhou novamente, mais pesado agora, enquanto cada um processava o que acabara de ouvir. Você precisa me dizer a verdade, mãe.
Ricardo exigiu, o rosto vermelho de frustração e dor. Se não sou eu, quem sou eu? O conflito que fora latente agora invadia cada canto daquela casa. E o que antes era uma reunião familiar se tornava um campo de batalha emocional. O chão se desmoronava sob os pés deles. E no centro do furacão, Elda, entre lágrimas e desespero, parecia estar à beira de uma nova revelação. Novamente, um nó se formou em sua garganta, enquanto ela olhava para Joaquim. E por um instante, um nó se formou em sua garganta. Novamente, um nó se formou em sua garganta. O passado se tornava um presente aterrador. Talvez o que você disse seja mais verdadeiro do que eu queria acreditar. A tempestade lá fora rugia. Mas dentro da casa, um novo horror estava prestes a se desdobrar. O que significava aquela revelação? Quem eram realmente aqueles que se diziam família? As perguntas permaneciam sem respostas, deixadas no ar como promessas não cumpridas. O que mais estava escondido nas sombras da linhagem deles? O que ocorreria a seguir? Somente o tempo poderia responder. O silêncio estava pesado, quase sufocante, enquanto a revelação de Elda pairava no ar como uma nuvem carregada de tempestade. Todos os olhares estavam fixos nela. O que antes parecia uma história cheia de amor, agora se tornara um labirinto de segredos e desilusões. E antes que alguém pudesse romper a tensão, um barulho de vidro quebrando interrompeu o momento. Todos se viraram rapidamente. Era o avô de Sofia, Joaquim, que havia entrado sem ser notado. Ele segurava uma garrafa de vinho que agora se estilhaçava no chão. O olhar dele estava descontrolado. O que está acontecendo aqui? O que você escondeu de mim, Elda? O tom elevado de Joaquim detonou um novo clima de caos. Joaquim, Elda começou, mas suas palavras foram interrompidas por um grito de Sofia. Vovô, você sabe de algo que nós não sabemos? Todos se voltaram para Joaquim, esperando uma explicação. O velho respirava pesadamente, o rosto marcado pela dor e pelo medo. Eu não queria que soubessem. Ele hesitou, o olhar desviado. Elda, você precisa contar a verdade inteira. Elda olhou para ele confusa, e sua expressão vacilou entre a defesa e o desespero. O que você está insinuando? O que mais ainda há? E então, como um raio em um céu limpo, Joaquim disparou. Elda não é a única com segredos. A verdade sobre aquele amante pode destruir mais do que você imagina. Ele apontou para Ricardo. Ele não é o único a carregar o sobrenome neste legado. Os presentes trocaram olhares atordoados. O que você quer dizer com isso? Ricardo perguntou, desesperado, já sentindo os laços de sua identidade se desvanecerem. Se não sou eu, quem sou eu? A pergunta ecoou pelo ar tenso, mas ninguém respondeu. A tensão cresceu, molhando a atmosfera de peso. Ele é apenas um filho adotivo. A voz de Joaquim pareceu rasgar o espaço. O impacto foi devastador. Elda estava pálida, atordoada. Um grito mudo escorreu pela sala, fazendo o ar parecer escasso. Sofia, com as mãos na boca, olhou para a avó, com um misto de confusão e horror. Você não pode estar falando sério! Sua voz tremia, enquanto o choque se espalhava pela sala. Agora, o que antes era uma reunião familiar se tornava um campo de batalha emocional. Não! Isso é um absurdo!
Ricardo gritou, sua expressão entre a raiva e a incredulidade. O chão se desmoronava sob seus pés. Você está mentindo! Ele olhou para Elda, esperando que tudo aquilo não fosse verdade. Me diga que não é verdade. Joaquim, você está errado. Elda balbuciou. Mas seu olhar traía qualquer convicção. Eu não poderia fazer isso. Ai, como um quebra-cabeça que se montava, Joaquim continuou. Você precisa entender, Ricardo. Elda não era a única que carregava segredos. Há muitos anos eu fiz uma escolha, um acordo com o passado que veio à tona hoje, devido a essa tempestade. Ele estremeceu, a voz falhando. Elda não é a única que tomou decisões por amor. Nesse instante, Elda olhou fixamente para Joaquim, os olhos cheios de dor, mas também de uma estranha compreensão. O que você quer dizer com isso? O sussurro da avó feriu o ar denso à sala. A tempestade lá fora rugia, mas dentro da casa, um novo horror estava prestes a se desdobrar. Ricardo! Eu não sou seu avô verdadeiro. As palavras saíram de Joaquim como uma bomba, explodindo a unidade da família. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir o próprio coração de cada um. Joaquim respirou fundo, olhando diretamente nos olhos de Ricardo. Você é o filho de um amigo meu, de um amigo que Elda amava. O chão parecia desabar sob eles. A sala ficou em choque, como se o ar tivesse sido expelido de todos os pulmões. Isso não pode ser verdade, Ricardo gritou, a raiva se transformando em dor. Nesse momento, a família inteira parecia perder a noção de quem eram realmente. Olhares de descrença e dor se cruzavam. Sofia, com lágrimas nos olhos, buscou a mão da avó. Vovó, o que mais você está escondendo? O que mais está enterrado nesse passado? A pergunta reverberou e, naquele momento, todos estavam cientes de que não havia como voltar atrás. O eco da revelação pairou no ar, provocando a dúvida em cada um deles. O que isso significava para a família? Quais segredos ainda estavam escondidos nas sombras? A verdade agora estava ali, exposta, mas as feridas ainda estavam abertas. E o futuro seguia incerto, como a tempestade que rugia do lado de fora. O silêncio pesava, quase um grilhão, enquanto todos processavam as palavras de Joaquim. A sala estava tão tensa que um fio de cabelo poderia fazer barulho. Elda estava pálida, seus olhos buscando por algum lenitivo, mas nada. O olhar de Ricardo era como uma tempestade. A confusão e a raiva dominavam sua expressão, ao mesmo tempo que o coração dele começava a quebrar. Como assim? Sou adotado? Ele mal conseguiu soltar as palavras, a voz falhando. O impacto das revelações anteriores era pouco comparado àquela. Ele se sentia no centro de um furacão, sendo arrastado pelas correntes de um passado que lhe foi oculto. Sofia olhava para a avó, a esperança evaporando como a fumaça. Vovó, o que mais está escondendo? A tensão era tão palpável que parecia que podia cortar a sala em dois. Elda estava prestes a falar quando um grito ensurdecedor irrompeu do estacionamento. O som metálico de um acidente. O impacto brutal acompanhou o grito. A família gelou. Todos se entreolharam, o coração batendo mais rápido. Que foi isso? Perguntou Joaquim. Seu tom agora misturado com pavor. As discussões e revelações foram deixadas de lado quando todos correram para a janela, seus rostos colados ao vidro em busca de uma resposta. No fundo da rua, um carro estava amassado.
as luzes intermitentes piscando em um alarde de vermelho e azul. Um choque com um veículo que passava rápido. A tensão se transformou em pânico. "Preciso ver!" Ricardo gritou, já saindo pela porta. Ele precisava saber se estava tudo bem. A cena era caótica. As luzes da polícia brilhavam como estrelas em meio ao desespero. Elda, seguida por Sofia, saiu atrás de Ricardo, enquanto Joaquim hesitava, pressionando as mãos contra o rosto. O medo tinha raízes profundas em seu olhar. Quando chegaram ao cruzamento, o que viram foi desesperador. Um jovem estava estirado no chão, a respiração irregular. O motorista do carro batido estava sentado na calçada, em choque. Ricardo sentiu seu coração acelerar em um ritmo desconfortável, a adrenalina pulsando em suas veias. "Chame uma ambulância!" ele gritou. E Sofia, sóbria e concentrada, pegou o celular. O mundo parecia um borrão de sons e gritos, enquanto a sirene da ambulância ecoava ao longe. A tensão da revelação parecia pequena diante da gravidade daquele momento. Mas no meio da confusão e do caos, a voz de Elda, normalmente suave e carinhosa, emergiu. Ela olhou para o jovem caído e uma expressão de reconhecimento atravessou seu rosto. Os olhos dela se alargaram e ela sussurrou: "Meu Deus, não pode ser." Ricardo olhou para a avó, a confusão reiniciando seu ciclo. Quem era ele? "Mãe, você conhece ele?" Instantaneamente, o ambiente mergulhou em um silêncio sepulcral. Elda parecia em choque, congelada, enquanto Sofia olhava fixamente para sua avó, buscando respostas. "Vovó, quem é?" insistiu Sofia, um tremor na voz. A resposta que todos esperavam ficou presa na garganta de Elda. O passado, que ela tentava esconder, agora irrompia de uma maneira que ninguém poderia imaginar. A tempestade lá fora já estava lá, mas a que se formava dentro da casa era muito mais devastadora. Ele é meu primeiro amor." As palavras escaparam dos lábios de Elda, seguidas por um silêncio que soou como um trovão. O peso da confissão permanecia suspenso no ar, entre os gritos e a sirene, enquanto a verdade começava a se desdobrar, mostrando que nem tudo era o que parecia. Ricardo olhou para a avó, a dor dela transparecendo, enquanto a tempestade se intensificava, não fora, mas dentro de si. Como tudo aquilo poderia se entrelaçar? O que mais estava escondido, aguardando o momento certo para surgir? E aquele jovem? Que lições não escondia? A cada segundo, o nó na garganta de Elda se tornava mais apertado e a sala agora não era a única coisa à beira de um colapso. As verdades estavam emergindo, prontas para engolir tudo o que conheciam. O que se desenrolaria a seguir, somente o tempo e o destino poderiam revelar. A tensão pairava no ar, como a eletricidade antes de uma tempestade. Elda olhava fixamente para o jovem caído. Seu rosto pálido refletia a confusão e o terror, enquanto os sirênios se aproximavam. O reconhecimento estava estampado em sua expressão, mas a confusão em seu coração. "Meu Deus, não pode ser." As palavras saíram tremidas. Ricardo, desolado, sentiu a terra se desfazer sob seus pés. "Vovó, o que você quer dizer com isso?" Ele não conseguia processar. Quem era aquele garoto? Essa era sua primeira dúvida, mas logo se tornaria muitas outras. Logo o jovem começou a se agitar, olhos se abrindo lentamente.
Ele olhou ao redor e então os olhares se cruzaram. Elda piscou, uma mistura de amor e dor preenchendo seu olhar. Lucas! Ela pareceu mal consigo mesma. As palavras foram como um soco. O nome reverberou no ar, fazendo o silêncio se espraiar para fora como uma onda. O que você está dizendo, vovó? Sofia perguntou, apesar de saber a resposta. A sala virou um turbilhão de emoções. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo e as conclusões estavam prestes a explodir. Ricardo olhou de Elda para o jovem. Ele é o seu filho? A incredulidade na voz dele era palpável. O coração de Elda parecia querer saltar do peito. Não é isso. Não, eu não sabia que ele estava aqui, arrasado. E como? Mas a resposta de Elda foi interrompida por um novo grito. A voz de Joaquim, agora trêmula, cortou o ar. Como você pôde, Elda? Ele estava perdido. E você deixou isso acontecer. As faíscas da traição incendiavam o ambiente. O drama só aumentava e os segredos começaram a desmoronar como as paredes de uma casa em ruínas. Eu não sabia. Elda defendeu-se, mas o desespero misturado com a culpa deixava sua voz vacilante. Eu não sabia que Lucas estava aqui. Lucas é meu irmão? Ricardo teve um relato diferente, as emoções misturadas de raiva e tristeza. A família estava desmoronando não por causa de segredos do passado, mas por um presente feroz e caótico. Ele é meu filho, mas o que você não entende, Elda falou, seu olhar cheio de lágrimas. Eu pensei que tinha perdido tudo. Apenas me disseram que ele tinha morrido. E uma pausa profunda se seguiu, antes que ela continuasse. Ele foi levado de mim. Joaquim se calou, como se a verdade o tivesse atingido com um peso imenso. E todos perceberam que o peso do passado e a força do presente colidiam naquele momento. A tempestade lá fora rugia. Mas o tornado emocional dentro da casa prometia ser ainda mais devastador. A revelação da verdade não era o quê? Mas, de repente, Lucas, agora mais acordado, tentou se levantar. Mãe! Ele murmurou. A fraqueza em sua voz apenas destacava o desespero. Mas o que ninguém esperava eram as próximas palavras dele. Eu procurei por você. Eu sou filho de Joaquim também. O chão sob eles desabou. As revelações rolaram como uma pedra em um penhasco. O olhar de Joaquim se alargou em horror, enquanto Ricardo olhava para Elda. Elda caiu em desespero. O peso do mundo a esmagava. Isso não é possível! Mas os olhos de Lucas estavam cheios de lágrimas. E uma verdade inegável flutuava no ar. Sofia, agora em choque, olhou para todos, o cérebro a mil. Vocês estão dizendo que somos todos um grande emaranhado de segredos? Cada palavra parecia uma faca cortando o que restava da vida familiar. O que haviam construído estava prestes a desmoronar com as revelações mais devastadoras. A cena era uma bagunça de gritos, lágrimas e espanto. Elda, horrorizada, tentava processar o que estava acontecendo. Os laços que haviam sido considerados firmes agora pareciam fracos e prestes a se quebrar. A tempestade lá fora se intensificava com relâmpagos em um céu negro como a alma deles. E no meio disso tudo, um telefonema de emergência surgiu. Alguém que tinha um interesse especial, na verdade, se manifestava. A voz na linha trouxe um aviso sombrio, um novo nível de terror. Temos que falar sobre o que aconteceu naquela noite. A ligação era de alguém do passado.
alguém que conhecia muito bem os segredos. Agora tudo estava em ruínas. Que mais escondido? E o que realmente aguardava Elda, Joaquim, Ricardo e Lucas? As respostas estavam mais longe do que nunca, e o futuro era um enigma cercado por mistérios, sentimentos e a tempestade furiosa. O que viria a seguir era um abismo. O silêncio continuava pesado, como se o mundo todo tivesse parado por um instante. A revelação de Elda sobre Lucas, o filho perdido, revirava tudo. O choque nas expressões, os olhares desiguais entre Elda e Joaquim faziam o ambiente parecer irreal. Era um momento tenso, mas ninguém estava preparado para o que aconteceria a seguir. Lucas, ainda no chão, olhou para a avó, tentando processar a confusão que se instaurava. O que você quer dizer com seu filho? Eu nunca soube, sempre achei que você estava morta. A dor na voz dele era palpável. Ele tentava se levantar, mas a fraqueza o impedia. Por que você nunca me procurou, mãe? O clamor trouxe a atenção de todos novamente. Por quê? Porque eu acreditei que tinha perdido você para sempre, gritou, a voz tremendo com lágrimas. Joaquim, ainda aturdido, não sabia como lidar. Ele sentiu o peso do segredo explodir em seu interior. A verdade estava escorrendo pelas bordas, e a cada palavra de Elda, um fio invisível se quebrava entre eles. Mas foi então que, de repente, um grito cortou o ar. Uma mulher, desabando em lágrimas ao fundo, apareceu e começou a correr até a cena do acidente. Lucas! Meu filho, o que aconteceu? Ela avançou agitada antes que qualquer um conseguisse reagir. Os olhos dela refletiam o desespero, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. E quando seus olhos se encontraram com Elda, houve um choque quase elétrico. Você! Elda murmurou, o coração acelerando como se estivesse prestes a pular do peito. O reconhecimento foi instantâneo. A mulher era Tina, a namorada de juventude de Elda, alguém que pensava ter deixado para trás. As duas estavam frente a frente, um passado enterrado agora ressurgindo com toda a força. O que você está fazendo aqui? Elda perguntou, a voz quase quebrando. Mas Tina não respondeu. O olhar dela estava cravado em Lucas. Você é meu filho. Eu já sabia. Já sabia que você estava vivo. A declaração acertou a todos como um soco no estômago. Ricardo, que estava aturdido e perdido, se voltou para Joaquim. O que está acontecendo? Vocês sabiam disso? Meu Deus, como isso é possível? O olhar horrorizado dele buscava respostas, mas nada fazia sentido. O que eles tinham como família começava a desmoronar em frações de segunda. Segredos demais! Essa família sempre escondeu coisas. Joaquim disparou e o pânico subiu de novo nas faces de todos. Lucas é parte de algo muito maior do que imaginavam. Elda lutava contra as emoções. As memórias de um amor perdido e uma dor inesperada a consumiam. Tina, você não pode, você não deveria estar aqui. O desespero na voz dela era evidente, mas Tina não se importava. Estava lá por um motivo, Lucas. Ele precisa saber a verdade, Elda. E você também. Lucas, agora mais consciente, tentou se erguer novamente. Mãe, quem é essa mulher? O que ela está fazendo aqui?
Ele se sentia desmoronar. A necessidade de respostas martelava em sua mente. Ela é... Elda começou, mas a bravura dela esmoreceu. Ela é a mãe que eu pensei ter perdido. A única que realmente me fazia feliz antes de tudo acontecer. As palavras eram dolorosas, mas verdadeiras. O olhar de Lucas era uma mistura de confusão e raiva. Então, sem aviso, um estrondo violento interrompeu tudo. A porta da frente foi arrombada e um grupo de pessoas entrou. Não eram estranhos, eram conhecidos de Elda em sua maioria. Mas algo estava errado. Todos tinham expressões de horror. Precisamos sair! Um deles gritou, o pânico avisando mais do que as palavras. A casa está em perigo! As paredes pareciam tremer. A situação tinha tomado um rumo inesperado, impossível de ignorar. O choque do momento se misturou à urgência e todos correram para a entrada. Mas Elda permaneceu, o olhar perdido em Tina e Lucas. E que está acontecendo? O que vocês sabem? Ela exigiu, a ansiedade subindo. No caos, uma voz familiar ecoou do fundo. Precisamos falar sobre o passado, mas não temos muito tempo. O segredo que mais tarde mudou tudo estava prestes a ser revelado. O que mais estava escondido? O que viria a seguir? Um novo pesadelo começava a surgir e eles estavam todos a ponto de serem arrastados para ele sem saber. O silêncio continuava pesado, como se a própria casa estivesse a respirar lentamente, apreensiva com todas as verdades escavadas. Elda encarava Tina, a mãe de Lucas, enquanto o jovem tentava se levantar do chão. O ambiente pulsava com tensão e cada segundo parecia eterno. Lucas, meu Deus, o que você está fazendo aqui? Elda murmurou, a angústia escorrendo de suas palavras. Enquanto isso, um dos conhecidos de Elda, que havia entrado de forma abrupta, tomou a palavra. Precisamos sair. A casa está em perigo! O seu tom não era apenas alarmante. Era uma ordem. As luzes piscando pela janela refletiam o caos que começava a se formar. Joaquim, paralisado entre a confusão e o desespero, olhou para Lucas e voltou a Elda. O que está acontecendo? Por que temos que sair? O pânico começava a tomar conta de seu rosto enrugado e a ideia de uma ameaça externa parecia quase surreal em comparação a tudo que já tinha surgido. Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo profundo soou do andar de cima. As paredes tremiam e o chão parecia estremecer sob os pés de todos. Elda, com um aperto no peito, olhou para cima. O que foi isso? O medo era visível em seus olhos e uma sombra de desespero tomou conta dela. Vá! Gritou um dos visitantes, puxando Lucas e Sofia para o lado, enquanto Elda hesitava, a mente correndo em busca de respostas e soluções. Mas algo dentro dela lutava, forçando-a a perceber a profundidade da nova ameaça. E justamente nesse momento, uma segunda explosão sacudiu a casa. Essa mais próxima. A luz do ambiente piscou antes de se apagar, mergulhando a sala em uma escuridão repentina. Gritos ecoaram e no caos, uma faísca chamou a atenção de todos. Era um brilho intenso de um objeto em movimento rápido. Elda sentiu o coração parar. "Cuidado!" gritou. Mas já era tarde demais. O objeto, um velho espelho que havia sido pendurado na parede, despencou, quebrando-se em 1000 pedaços e revelando um espaço escondido atrás dele. O som do vidro quebrando foi ensurdecedor e todos se viraram, aterrorizados. O que estava atrás daquele espelho deixou todos em choque. Um diário velho, encharcado pela umidade, caiu no chão.
Sem pensar, Elda se aproximou e agarrou o diário, tremendo enquanto abria suas páginas. Os olhos dela se arregalaram ao ler as anotações. O que estava escrito ali não fazia sentido, mas o que captou sua atenção foi um nome. Dona Elda, você precisa ver isso! Ricardo exclamou, enquanto as sombras dançavam ao redor. A luz do celular iluminou as páginas. O nome de um homem, um nome familiar que estava ligado a histórias de dor e tragédia, começou a saltar das páginas. Aqui diz que Lucas não é apenas seu filho. Há mais! Elda olhou para ele, a respiração acelerada. O que você quer dizer? Sua voz tremia, cada sílaba carregando um peso insuportável. Ricardo passou a folha para ela e então viu. Ele é filho de Joaquim também. O tempo parou. O impacto das palavras reverberou pesado no ar. O olhar de Joaquim se escureceu, o rosto pálido e os lábios murmurando palavras que se perderam entre os sons quebrados do vidro. Como? O que está acontecendo? A incredulidade moldava suas feições. Enquanto o sentido da realidade escorregava por suas mãos, Lucas piscou, o choque desenhando um contorno feroz em seu rosto. Mãe, pai, o que vocês... Os queixos tremiam, a voz falhava, enquanto a confusão dominava o ambiente. Um emaranhado de sentimentos passeava entre eles, os segredos se entrelaçando em uma teia que já parecia complicada antes, agora prestes a romper-se completamente. Mas o diário não endereçou apenas laços familiares. Ao ler mais, Elda encontrou algo aterrador, uma confissão escondida. Eu não sou quem você pensa que sou. Ela parou, incapaz de acreditar no que lia. A verdade é muito mais obscura. Nascemos de uma linha de sangue marcado por tragédias que nunca deveriam ter acontecido. Os olhares antes cheios de raiva e confusão, agora eram de horror absoluto. O que isso significa? Sofia questionou. A casa e todo o passado parecia se despedaçar junto com o espelho quebrado. Agora, a identidade de cada um estava sob ataque e eles foram forçados a confrontar uma verdade que tinha permanecido oculta por tempo demais. Drasticamente, o som do telefone ficou alto, cortando a tensão. A voz na linha era de alguém do passado, uma conexão inesperada que todos pensavam ter sido encerrada. Temos que falar sobre o que aconteceu naquela noite, Elda. Eu sei a verdade. E a única coisa que poderia estar mais perturbadora do que tudo que descobriram até agora estava prestes a ser revelada. Elda sentiu seu mundo ruir novamente. O que mais estava escondido nas sombras? O que mais a casa guardava? Enquanto a tempestade rugia lá fora, um novo furacão estava prestes a se desdobrar e nada seria como antes. O silêncio continuava pesado, como se a própria casa estivesse a respirar lentamente, apreensiva, com todas as verdades escavadas. Elda encarava Tina, a mãe de Lucas, enquanto o jovem tentava se levantar do chão. O ambiente pulsava com tensão e cada segundo parecia eterno. Lucas, meu Deus, o que você está fazendo aqui? Elda murmurou, a angústia escorrendo de suas palavras. Enquanto isso, um dos conhecidos de Elda, que havia entrado de forma abrupta, tomou a palavra. Precisamos sair! A casa está em perigo! O seu tom não era apenas alarmante, era uma ordem. As luzes piscando pela janela refletiam o caos que começava a se formar. Joaquim, paralisado entre a confusão e o desespero, olhou para Lucas e voltou a Elda. O que está acontecendo? Por que temos que sair?
O pânico começava a tomar conta de seu rosto enrugado e a ideia de uma ameaça externa parecia quase surreal em comparação a tudo que já tinha surgido. Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo profundo soou do andar de cima. As paredes tremiam e o chão parecia estremecer sob os pés de todos. Elda, com um aperto no peito, olhou para cima. O que foi isso? O medo era visível em seus olhos e uma sombra de desespero tomou conta dela. Vá! Gritou um dos visitantes, puxando Lucas e Sofia para o lado. Enquanto Elda hesitava, a mente correndo em busca de respostas e soluções. Mas algo dentro dela lutava, forçando-a a perceber a profundidade da nova ameaça. E justamente nesse momento, uma segunda explosão sacudiu a casa, essa mais próxima. A luz do ambiente piscou antes de se apagar, mergulhando a sala em uma escuridão repentina. Gritos ecoaram, e no caos, uma faísca chamou a atenção de todos. Era um brilho intenso de um objeto em movimento rápido. Elda sentiu o coração parar. "Cuidado!" gritou, mas já era tarde demais. O objeto, parte de um velho espelho que havia sido pendurado na parede, despencou, quebrando-se em 1000 pedaços e revelando um espaço escondido atrás dele. O som do vidro quebrando foi ensurdecedor e todos se viraram, aterrorizados. O que estava atrás daquele espelho deixou todos em choque. Um diário velho, encharcado pela umidade, caiu no chão. Sem pensar, Elda se aproximou e agarrou o diário, tremendo enquanto abria suas páginas. Os olhos dela se arregalaram ao ler as anotações. O que estava escrito ali não fazia sentido, mas o que captou sua atenção foi um nome. "Dona Elda, você precisa ver isso!" Ricardo exclamou, enquanto as sombras dançavam ao redor. A luz do celular iluminou as páginas. O nome de um homem, um nome familiar que estava ligado a histórias de dor e tragédia, começou a saltar das páginas. Aqui diz que Lucas não é apenas seu filho. Há mais. Elda olhou para ele, a respiração acelerada. "O que você quer dizer?" Sua voz tremia, cada sílaba carregando um peso insuportável. Ricardo passou a folha para ela e então viu. "Ele é filho de Joaquim também." O tempo parou. O impacto das palavras reverberou pesado no ar. O olhar de Joaquim se escureceu, o rosto pálido e os lábios murmurando palavras que se perderam entre os sons quebrados do vidro. "Como? O que está acontecendo?" A incredulidade moldava suas feições, enquanto o sentido da realidade escorregava por suas mãos. Lucas piscou, o choque desenhando um contorno feroz em seu rosto. "Mãe! Pai! O que vocês?" Os queixos tremiam, a voz falhava, enquanto a confusão dominava o ambiente. Um emaranhado de sentimentos passeava entre eles, os segredos se entrelaçando em uma teia que já parecia complicada antes, agora prestes a romper-se completamente. Mas o diário não endereçou apenas laços familiares. Ao ler mais, Elda encontrou algo aterrador, uma confissão escondida. "Eu não sou quem você pensa que sou." Ela parou, incapaz de acreditar no que lia. "A verdade é muito mais obscura. Nascemos de uma linha de sangue marcado por tragédias que nunca deveriam ter acontecido." Os olhares, antes cheios de raiva e confusão, agora eram de horror absoluto. "O que isso significa?" Sofia questionou. É casa e todo o passado parecia se despedaçar junto com o espelho quebrado. Agora a identidade de cada um estava sob ataque e eles foram forçados a confrontar uma verdade que tinha permanecido oculta por tempo demais.
Drasticamente, o som do telefone ficou alto, cortando a tensão. A voz na linha era de alguém do passado, uma conexão inesperada que todos pensavam ter sido encerrada. Temos que falar sobre o que aconteceu naquela noite, Elda. Eu sei a verdade. E a única coisa que poderia estar mais perturbadora do que tudo o que descobriram até agora estava prestes a ser revelada. Elda sentiu seu mundo ruir novamente. O que mais estava escondido nas sombras? O que mais a casa guardava? Enquanto a tempestade rugia lá fora, uma nova revelação capaz de rasgar todos os laços se aproximava. Então, a porta da sala se abriu com força e um novo visitante entrou. Uma mulher, aparições de um passado longínquo, segurando uma foto amarelada em mãos trêmulas. Eu sou a verdadeira mãe de Lucas! Ela gritou, e o impacto das palavras ecoou como um trovão na sala. A revelação cortou o ar, deixando todos sem palavras. E a tempestade, tanto dentro quanto fora, teve um novo significado. O que mais estava por vir? O silêncio continuava pesado, como se a própria casa estivesse a respirar lentamente, apreensiva com todas as verdades escavadas. Elda encarava a Tina, a mãe de Lucas, enquanto o jovem tentava se levantar do chão. O ambiente pulsava com tensão e cada segundo parecia eterno. Lucas, meu Deus, o que você está fazendo aqui? Elda murmurou, a angústia escorrendo de suas palavras. Enquanto isso, um dos conhecidos de Elda, que havia entrado de forma abrupta, tomou a palavra. A casa está em perigo! O seu tom não era apenas alarmante, era uma ordem. As luzes piscando pela janela refletiam o caos que começava a se formar. Joaquim, paralisado entre a confusão e o desespero, olhou para Lucas e voltou a Elda. O que está acontecendo? Por que temos que sair? O pânico começava a tomar conta de seu rosto enrugado e a ideia de uma ameaça externa parecia quase surreal em comparação a tudo que já tinha surgido. Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo profundo soou do andar de cima. As paredes tremiam e o chão parecia estremecer sob os pés de todos. Elda, com um aperto no peito, olhou para cima. O que foi isso? O medo era visível em seus olhos e uma sombra de desespero tomou conta dela. Vá! Gritou um dos visitantes, puxando Lucas e Sofia para o lado, enquanto Elda hesitava, a mente correndo em busca de respostas e soluções. Mas algo dentro dela lutava, forçando-a a perceber a profundidade da nova ameaça. E justamente nesse momento, uma segunda explosão sacudiu a casa, essa mais próxima. A luz do ambiente piscou antes de se apagar, mergulhando a sala em uma escuridão repentina. Gritos ecoaram e, no caos, uma faísca chamou a atenção de todos. Era um brilho intenso de um objeto em movimento rápido. Elda sentiu o coração parar. Cuidado! Gritou, mas já era tarde demais. O objeto, uma parte de um velho espelho que havia sido pendurado na parede, despencou, quebrando-se em 1000 pedaços e revelando o espaço escondido atrás dele. O som do vidro quebrando foi ensurdecedor e todos se viraram aterrorizados. O que estava atrás daquele espelho deixou todos em choque. Um diário velho, encharcado pela umidade, caiu no chão. Sem pensar, Elda se aproximou e agarrou o diário, tremendo enquanto abria suas páginas. Os olhos dela se arregalaram ao ler as anotações. O que estava escrito ali não fazia sentido, mas o que captou sua atenção foi um nome. Dona Elda! Você precisa ver isso! Ricardo exclamou, enquanto as sombras dançavam ao redor. A luz do celular iluminou as páginas.
O nome de um homem, um nome familiar que estava ligado a histórias de dor e tragédia, começou a saltar das páginas. Aqui diz que Lucas não é apenas seu filho, há mais. Elda olhou para ele, a respiração acelerada. O que você quer dizer? Sua voz tremia, cada sílaba carregando um peso insuportável. Ricardo passou a folha para ela e então viu. Ele é filho de Joaquim também! O tempo parou, o impacto das palavras reverberou pesado no ar. O olhar de Joaquim se escureceu, o rosto pálido e os lábios murmurando palavras que se perderam entre os sons quebrados do vidro. O que está acontecendo? A incredulidade moldava suas feições, enquanto o sentido da realidade escorregava por suas mãos. Mas antes que a confusão dominasse, outra porta se abriu de repente e uma figura familiar apareceu. Era uma mulher alta e esguia, com um olhar determinado. Chegou a hora de todos conhecerem a verdade. Ela gritou, sua voz cortando a tensão como uma lâmina. Elda a reconheceu imediatamente. Era Adélia, sua irmã, quem todos acreditavam ter morrido há anos em um acidente. Adélia, você está viva? O susto no rosto de Elda era inegável. A sala pulsava com uma onda de choques e murmúrios confundidos. O coração de Elda parecia disparar. Você estava morta! Não, Elda! Fui forçada a desaparecer. E preciso que você entenda. Lucas não é apenas seu filho. Ele é filho de Joaquim e do seu falecido amante. As palavras dela eram como uma bomba. O silêncio cobriu a sala instantaneamente. Uma pesada névoa de incredulidade. A ideia de que Lucas era ligado a todos os segredos oscilava no ar, como uma tempestade prestes a eclodir em um furacão. Que é? Ricardo, à beira da desesperação, quase gritou. Isso é loucura! Ele olhava de Adélia para Elda e de volta, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça, que não parecia fazer sentido. Sim, sua mãe e Joaquim estavam juntos antes do acidente. Entre eles, Lucas foi concebido durante aquele encontro secreto. E eu sou a única que sabe. Mas não por muito tempo. E agora você precisa saber. Adélia olhou diretamente para Elda, como se estivesse trazendo a verdade para a luz após todos esses anos. A reviravolta era avassaladora, colocando em xeque todo o relacionamento que haviam construído. As verdades estavam desmoronando como os vidros quebrados ao redor. Elda sentiu a terra se mover sob seus pés. Você está dizendo que toda a nossa família é construída sobre mentiras? Precisamos ir agora! A urgência na voz de Adélia tomou conta novamente. E todos estavam prontos para sair. Mas as palavras dela ecoaram, cada uma mais chocante que a anterior. O que mais eles ainda não sabiam? O que mais estava escondido? Não apenas no passado, mas na sua própria casa agora. Como um barquinho à deriva, Elda estava perdida em um mar de segredos. E a tempestade do lado de fora já não era nada comparada àquela que se formava dentro dela. O caos estava instalado na sala. O diário aberto revelava verdades que ninguém esperava. Elda, com o coração em frangalhos, fez um movimento hesitante em direção a Adélia. A revelação, como um trovão, ainda ecoava em seus ouvidos. Você está viva e ainda assim sabe tudo? O nó na garganta de Elda a impedia de falar mais. As paredes tremiam ao som de outra explosão. Vá! Temos que sair agora! Adélia insistiu. O tom de urgência era palpável.
Todos se olharam confusos, sem saber se seguiam a mulher de um passado obscuro ou se enfrentavam as verdades devastadoras que estavam surgindo. Joaquim, já atordoado com as revelações, balançou a cabeça. Se Lucas é mesmo meu filho, nós precisamos entender isso juntos. A confusão em seu olhar refletia a tempestade que rugia lá fora. Oi, eles tinham de ir embora, mas algo ainda os prendia ali. O que mais haverá nesse diário? Sofia perguntou, o desespero na voz. O silêncio se instalou brevemente antes que Elda tomasse coragem. Deixe-me ver o que mais está escondido aqui. Elda folheou novamente. Cada página revelava não só histórias de amor e desilusão, mas também conectava gerações de traumas. E quando ela finalmente parou em uma entrada, seu rosto palideceu. Ele diz que o nosso passado está ligado a algo mais sombrio. As palavras vieram suaves, mas pesadas como chumbo. Sombrio? O que você quer dizer? Ricardo perguntou, a incredulidade transformando-se em apelo. Me diga que não tem mais segredos. Ele sentia que sua vida toda estava desmoronando. Eu não sei, mas... Elda hesitou, o queixo tremendo. Parece que está em jogo não apenas quem somos, mas quem seremos. Enquanto Elda terminava a frase, Lucas, ainda lutando para se levantar, olhou embasbacado. Mãe, você ainda não entendeu. Cabe a nós decidir o que fazer com tudo isso. Não podemos deixar que o passado nos defina. Precisamos de um futuro. Ele soou confiante, mas o nervosismo estava ali, transparecendo entre os gestos. Uma onda de esperança começou a germinar no ar pesado. Ouvindo Lucas, Elda sentiu suas próprias defesas começarem a se desmanchar. Talvez você esteja certo, ela sussurrou, um novo brilho de determinação em seus olhos. Chega de viver debaixo de sombras. E se formos juntos, Adélia interveio, um sorriso tímido na face. Podemos reescrever nossa história. O ar ficou mais leve, muito por causa do desejo de unidade. Por fim, Elda se virou para a janela. A tempestade, que antes parecia ameaçadora, agora parecia apenas um subproduto de suas emoções. Vamos então. Precisamos sair dessa casa e dar nosso último adeus a esses fantasmas. O grupo se preparou. O passado seria lembrado, mas não mais que isso. Enquanto se moviam em direção à porta, Joaquim hesitou um momento. E a verdade sobre tudo isso? O que faremos com aqueles que nos prejudicaram? Elda parou encarando-o. Iremos enfrentá-los, juntos. E as palavras ecoaram na sala, cada uma trazendo um desafio e uma promessa. O grupo se dirigia para as saídas, prontos para enfrentar as consequências. Estava claro que a tempestade lá fora era apenas o começo. Eles tinham o poder de moldar não apenas seu futuro, mas um legado. Ao cruzarem a porta, uma nova luz surgia, enquanto os relâmpagos brilhavam. Estava na hora de um novo começo. O ambiente estalava com a expectativa e o mundo aguardava por eles. Mas enquanto se afastavam, uma dúvida ficou no ar. O que viriam a enfrentar? O que mais o futuro reservava para eles? E a história? Bem, a história estava longe de acabar. Ei, antes de encerrarmos, você precisa fazer algo. Não deixe o tempo passar sem se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes que vêm por aí. Esmague o botão de like agora mesmo, porque isso ajuda muito o algoritmo. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. Além disso, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer como tudo isso terminou.
Este é o momento para demonstrar seu apoio e lembrar que apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de ajudar o canal. Não espere nem mais um segundo.